Pessoal, eu sou o Gabriel Henrique, sou estudante do ensino médio do Liceu Albert Sabin, aqui de Ribeirão Preto. Eu sou estudante de ensino médio e tenho dificuldades com algumas matérias, mas como eu sou muito bom em história, eu resolvi fazer um vídeo para explicar para vocês, transmitir o que eu sei para vocês, já que eu também tenho dificuldades, eu sei como vocês se sentem. Bom, eu vou dar introdução nesse vídeo ao curso da pré-história. Então, nesse vídeo eu vou falar só os básicos, vou falar sobre os períodos, até onde a pré-história começa, até onde ela acaba, idade das pedras, idade dos metais, e depois eu vou postar outro vídeo indo a fundo, aprofundando, iniciando o nosso curso de pré-história realmente. Bom, a pré-história, ela começa há 1,5 milhões de anos atrás, com o surgimento do homem, e ela acaba no ano 4000 a.C., com o surgimento da escrita. Bom, a pré-história ela tem a idade das pedras e um pouco da idade dos metais. A idade das pedras tem 3 períodos: o paleolítico, que é o mais antigo, o mesolítico, que é o médio, e o neolítico, que é o mais recente. E na idade dos metais, a gente tem a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. Bom, vamos falar sobre o paleolítico. O paleolítico, ele começa com o surgimento do homem, então 1,5 milhões de anos atrás, e vai até o ano 10.000 a.C. O paleolítico, ele começa com o homem sendo muito bruto, ele não é um ser humano de verdade, ele é mais um animal do que um ser humano. Aí, ao longo do paleolítico, ele vai sofrendo um processo de humanização. O paleolítico, o significado dele é pedra lascada, porque os instrumentos daquela época eram feitos com pedras, principalmente, e essas pedras, elas não eram feitas corretamente, não eram polidas. Eles pegavam ela, definiam um pouco, cortava, só para fazer uma lança, para não ficar realmente um cubo de pedra, um pedaço de pau. Aí não ia ser uma lança. Então, eles modelavam a pedra, só que não é uma modelagem que você fala assim, nossa, que perfeito, tá lindo, bonito, parabéns. Não, é lascada, pedra lascada. Aí, o Neolítico, ele começa no 10.000 a.C. E o que marca esse período é o descobrimento da agricultura e da domesticação dos animais. E nesse período do Neolítico, é marcado por um ser humano, por um homo evoluído. É um homem que ele é mais humano do que o animal. Então, nesse período, ele começa a criar aldeias, começa a plantar, cuidar de animais, fazer tribo. E o Neolítico significa pedra polida. Por que pedra polida? Porque quando eles iam fazer uma lança, eles pegavam um pedaço de madeira, pegavam pedra e eles poliam essa pedra. A modelagem era mais perfeita, era melhor. Aí essa lança na ponta ela ficava mais afiada. Então, entre pedra lascada e pedra polida, esses nomes dizem muito sobre como que era o ser humano daquela época. Aí, no ano 5.000 a.C., começa a idade dos metais. Porém, não acaba a pré-história. Então a pré-história pega toda a idade da pedra e um pouco ou todo da idade dos metais. Aí vocês me perguntam, mas por que isso? Por que não tem exatidão? Por quê? Porque alguns povos daquela época eram mais evoluídos do que o outro. Então não dá pra eu te afirmar com certeza, ó, é isso. Aqui que todos os povos começam a usar metal. Aqui é onde todos começam a usar pedra. Não dá pra eu te falar isso porque é muito incerto. Uns povos eram mais evoluídos do que os outros. Então tem uma inexatidão muito grande.
Também porque é muito difícil pegar fontes históricas daquela época para afirmar, assim, falar, é isso. Por isso que se chama pré-história. Porque para a história, a principal fonte de pesquisa, de informação, é a escrita. E não tinha escrita naquela época, então é tudo muito incerto. Por isso que chama de pré-história. Então, alguns povos estavam usando metais e outros não. Então a pré-história pega um pouquinho da idade dos metais ou toda para alguns povos. Beleza? Então, no ano 5000 a.C., é marcado pela utilização dos metais e da formação de cidades. Aí, a idade dos metais, teoricamente, continua até hoje, até agora, porque a gente usa ferro, a gente está descobrindo outros materiais, outros metais. Então, a idade dos metais não tem um fim certo. Fala assim, aqui acabou a idade dos metais. Não, porque se acabou a idade dos metais, os seres humanos não estão usando metais, só que a gente usa. Então, a idade dos metais não tem fim, teoricamente. E a pré-história acaba no ano 4000 a.C., que é quando o ser humano desenvolve a escrita. Então, é isso. Essa é a pré-história. Isso é o básico da pré-história. Essa é a linha cronológica que eu posso te falar. Ó, é isso. Então, pra gente recapitular tudo e encerrar esse vídeo, o que a gente vai falar? Vamos dar um contexto. O que a gente falou sobre hoje? Bom, a gente falou que a pré-história começa no ano, não tem certo. Eu ia falar ano 1,5 milhões antes de Cristo. Só que não dá pra você falar, é esse ano. Porque justamente como eu te falei, não tem escrita, então é tudo muito incerto. Então a pré-história, ela não tem uma data de início certo. Então o que a gente fala? A pré-história começa com o surgimento do homem, que é 1,5 milhões de anos atrás, e acaba no ano 4000 a.C. Na pré-história tem a idade dos metais e a idade das pedras. A idade da pedra começou primeiro, que vai do ano 1,5 milhões de anos atrás e acaba no ano 5000 a.C. Dentro da idade da pedra tem o paleolítico, tem o mesolítico. Só que por que eu não falei do mesolítico? Porque ele é a fase de transição, em que o homem está aprendendo a utilizar a agricultura. Então ela não é muito importante para os vestibulares. Aí vocês me perguntam, como que você sabe que não é importante para os vestibulares? Porque meu professor me falou. Então, não é importante, relaxa. E paleolítico começa 1,5 milhões de anos atrás, acaba 10.000 a.C. E o neolítico também faz parte da idade das pedras, começa quando? 10.000 a.C. E acaba quando? 4.000 a.C. Idade dos metais começa 5.000 a.C. e no 4.000 a.C. acaba a pré-história. Então a idade dos metais é dividida entre pré-história e história. E a idade dos metais vai até os dias de hoje. Beleza? É isso, encerramos. Vamos concluir. Pré-história é igual idade dos metais mais idade das pedras. Só. Perfeito? Fica com isso na cabeça. Essa é a dica. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Just look how good Cassie has become. Foi meio complicado, meio difícil de entender, mas eu tô melhorando aqui, tô me esforçando. Então, se você gostou, dê seu like. O mais importante, comente aqui pra eu melhorar, aprender a dar uma aula da hora pra vocês. E me falem as dúvidas que vocês têm para eu poder ajudar vocês e responder. E é isso, compartilha também para mais gente vir aqui me assistir.
e eu saber que eu tô ajudando vocês. Então é isso.